Olá para vocês. Vamos agora então para o quinto e penúltimo módulo do nosso curso Cuidar de Idosos. E o tema abordado nesse quinto módulo será rotinas no trabalho com a pessoa idosa dependente. Rotinas de trabalho. Eu costumo dizer que este módulo é a alma de nosso curso. É o módulo principal onde nós teremos uma bagagem de informações muito densa, muito grande e que vocês aprenderão muito também, tá? Portanto, vale a pena você ver e rever todo este módulo para você entender como é importante a rotina de trabalho com pessoas idosas mais dependentes. E nosso plano de aula será rever as principais funções do cuidador profissional e familiar. Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas vamos rever novamente, aprender algumas técnicas importantes sobre higiene, sobre banho, sobre alimentação, sobre administrar medicamentos, sobre vestuário e ver também que a casa da pessoa idosa tem que ter segurança. Fazer da casa, como já disse aqui, da pessoa idosa um local bastante seguro para evitar acidentes, principalmente, gente, quedas em pessoas idosas. Saber avaliar as principais emergências nas pessoas idosas e como agir. Essa parte será postada num e-book muito ilustrativo para vocês. As principais funções do cuidador profissional. Nesta aula 5, iremos estudar com detalhes todas as principais funções do cuidador profissional e do cuidador familiar também no trabalho com a pessoa dependente. E como eu disse para vocês, é a alma do nosso curso, é a aula mais importante. Relembrando, iremos mostrar nos próximos slides as principais funções dos cuidadores profissionais. Primeiro, ajudar a pessoa idosa nas atividades básicas diárias. Lembrem-se das atividades básicas diárias: vestir, fazer a higiene pessoal, tomar banho sozinho, auxiliar na caminhada sozinho, mover-se pela casa e ajudar na alimentação. Então, o idoso que não consegue ter as próprias atividades básicas, ou seja, vestir sozinho, fazer higiene pessoal sozinho, tomar banho sozinho, andar pela casa sozinho e se alimentar sozinho, ele tem que ser ajudado pelo cuidador, tanto familiar ou como cuidador profissional. Também administrar medicamentos por via oral, né, pela boca, como eu sempre gosto de frisar, receitados pelo médico. Acompanhar a pessoa idosa às consultas, aos exames e, quando precisar, também de hospitalização. Também conferir sinais vitais como medir a temperatura, anotar o número de vezes que foi para evacuar, para urinar, reconhecer sinais de alertas de alterações da saúde da pessoa idosa cuidada. Também saber o que fazer quando houver alguma urgência, buscar socorro médico, comunicar prontamente com a família, dar o primeiro atendimento. Também propiciar conforto psíquico e físico, como dar atenção e carinho, não deixar a pessoa idosa machucar, não deixar a pessoa idosa ter quedas, ter acidentes, cair ao chão e dar segurança em todos os sentidos. E como a gente já viu, então, gente, as atividades básicas de vida diária, como já foi estudado na aula 3, nós iremos somente recapitular agora, né, o que é uma atividade básica de vida diária para o idoso, para a pessoa idosa mais dependente. É o foco principal do trabalho do cuidador e que garante uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa assistida. E quais são? Locomover-se sozinho, banhar-se sozinho, ter continência para ir ao banheiro sem ajuda, vestir-se sozinho e alimentar-se sem ajuda. Quando o cuidador começa um novo emprego, um novo trabalho com a pessoa idosa mais dependente, deverá ter em mente que as condições de saúde e de qualidade de vida que essa pessoa se apresenta, tá? Então você tem que conhecer como a pessoa idosa com quem você vai trabalhar e mesmo os trabalhadores, os cuidadores profissionais, os cuidadores familiares, têm que saber também como está a saúde dessa pessoa idosa. Então, é sempre bom fazer essas perguntas. A pessoa idosa se locomove sozinha na rua, em casa, ela toma seu banho sozinha ou ela precisa de ajuda?
Usa o banheiro sozinho para suas necessidades fisiológicas e não precisa de fraldas? Ela necessita de ajuda ou se veste sozinha? A pessoa idosa, na hora das refeições, senta à mesa e não precisa de ajuda para se alimentar? Quanto mais respostas negativas, olha interessante, fiz uma série de perguntas, foram em número de 5, e quanto mais respostas não, quanto mais respostas negativas o cuidador ouvir, a família ouvir, mais dependente será a pessoa idosa, tá? E que você vai cuidar. Maior atenção e maior assistência terá da parte do cuidador, tanto profissional quanto familiar, nas atividades, como eu já falei para vocês, nas atividades básicas de vida diária. Vamos começar então com a primeira necessidade básica, o auxílio ao banho. Poucas atividades diárias trazem tanto conforto e bem-estar como o banho. A preocupação principal é sempre ajudar a pessoa idosa a tomar o seu próprio banho, estimulando assim a sua independência. Quanto mais o idoso, quanto mais a idosa fizer sozinho, melhor. Por isso chamamos esse tópico de auxílio ao banho. Não fazer tudo para a pessoa idosa, a não ser quando não tenha condições. O cuidador deverá ter tarraptos também para proporcionar à pessoa idosa auxílio correto no ato de banhar-se. Se essa pessoa idosa for menos independente no banho de chuveiro, ou saber dar o banho de leito ou de chuveiro se for totalmente dependente, ou seja, a pessoa que cuida, o cuidador familiar ou o cuidador profissional tem que saber tanto ajudar na hora que a pessoa idosa for tomar o seu banho e precisa de supervisão, como também saber dar o banho, a pessoa idosa for completamente dependente, você saber dar banho no chuveiro ou dar banho no próprio leito, na cama da pessoa. A boa higiene da pessoa idosa se reflete na limpeza dos cabelos e do couro cabeludo, na limpeza de todo o corpo e na higiene íntima. A cavidade oral e a limpeza das gengivas, das próteses dentárias, das dentaduras, também é fundamental. Gente, vou repetir sempre isso aqui, tá? Rotina é fundamental. O cuidador deverá dar o banho sempre no mesmo horário, né? Quase sempre no mesmo horário, não alterando muito a maneira de conduzir esta rotina de trabalho. No auxílio ao banho, para que o banho da pessoa idosa seja completa e eficaz, tenha sempre à mão o material para higiene genital, antisséptico de mucosas, gás esterilizado, a comadre, né, ou urinal chato para os doentes que não podem se levantar, roupa limpa para a pessoa idosa, fralda caso seja necessário, saco plástico para jogar toda a roupa, né, já usada, né, para ser lavada, né, adequadamente, shampoo, secador, hidratante, um cheirinho de colônia, tudo faz bem. Para que o banho da pessoa idosa seja completo e eficaz, né, tenha sempre à mão também bacia, água morna, sabão neutro, esponjas descartáveis, toalha, o forro para não deixar molhar nada na cama, roupa de cama limpa, forro de plástico para não molhar o colchão, luvas descartáveis e avental impermeável para você não molhar sua roupa, ajustar a temperatura da água e do ambiente, evitar de banho muito gelado, banho muito frio ou banho muito quente. O ambiente do banho, do banheiro ou do quarto tem que estar agradável também. Se necessário também colocar um biombo, ou seja, uma proteção para fornecer maior privacidade à pessoa idosa. Algumas técnicas para o cuidado de dar o banho no leito na pessoa idosa. Após lavar as mãos, colocar as luvas. Tirar a roupa da pessoa idosa, ocultando as áreas do corpo que não estão sendo higienizadas. Sempre proteger a privacidade. À medida que for lavando, secar e hidratar as partes do corpo, sobretudo as regiões de fácil esfoliação. Com a pessoa idosa deitada de barriga para cima e mantendo a cabeceira da cama um pouco mais elevada, lavar o rosto com água utilizando o sabonete e a gaze. Usar uma esponja com sabonete, lavar os braços, pernas, axilas, tórax, regiões debaixo das mamas, abdômen, pernas e pés, não se esquecendo de lavar também entre os dedos da mão e os dedos do pé.
retirar o sabonete com água limpa, posicionar o paciente na lateral e com a outra esponja ensaboada, lavar o pescoço, as costas, nádegas e a parte de trás das pernas e dos pés. Mudar a roupa de cama, colocar a roupa limpa na pessoa idosa, deixar o paciente em uma posição confortável e adequada no pós-banho, recolher a roupa, jogar fora o material que você usou descartável, fazer a limpeza e desinfecção da bacia, do pente, da pomada e do urinol e arrumar o quarto. Tá? É uma rotina, gente. A gente tem que fazer cada vez mais, quando vocês cada vez mais vão fazendo, vocês vão tendo a maneira de vocês fazerem, mas sempre de uma maneira adequada. E no final dessa aula eu vou dar uma super dica para vocês sobre essa parte de auxílio ao banho, também de outras rotinas. Vocês vão gostar muito. Também separe antecipadamente na ajuda do banho em chuveiro, separe antecipadamente as roupas pessoais da pessoa idosa. Prepare o banheiro e coloque no lugar de fácil acesso os objetos necessários para dar o banho. Não fica nada difícil você sair toda hora do banheiro. Regule a temperatura da água, já falei isso. Mantenha fechada portas e janelas para evitar correntes de ar. Retire a roupa da pessoa idosa ainda no quarto e a proteja com roupão ou toalha. Evite olhar para o corpo despido da pessoa idosa a fim de não constrangê-la. Coloque a pessoa idosa no banho e não a deixe sozinha porque ela pode escorregar e cair. Tá? Nunca deixe a pessoa idosa sozinha no box, no banheiro, porque ela pode cair e escorregar, ela pode se machucar. Estimule, aí quando você ajuda realmente, a pessoa idosa pode fazer algumas coisas sozinha, você estimular, orientar, supervisionar e auxiliar a pessoa cuidada a fazer a sua higiene. Desculpe. Só faça aquilo que ela não é capaz de fazer. Repetindo, só faça aquilo que ela não é capaz de fazer. Após o banho, ajuda a pessoa idosa a se enxaguar, seque bem as partes íntimas, nas dobras dos joelhos, cotovelo, debaixo das mamas, quando for mulher, nas axilas, entre os dedos, dos pés e das mãos. A higiene dos cabelos deve ser feita no mínimo 3 vezes por semana e diariamente inspecione o couro cabeludo, observando se há feridas, piolhos, coceira ou áreas de quedas de cabelo acima do normal. Os cabelos curtos facilitam a higiene, mas lembre-se de consultar a pessoa idosa antes de cortar o seu cabelo, tá? Pois ela pode não concordar por questão pessoal, questão religiosa ou por outro motivo. O banho em chuveiro pode ser feito com a pessoa sentada numa cadeira de plástico com apoio lateral ou colocado também um tapete antiderrapante ou em cadeiras próprias para banho, que todos vocês conhecem, aquela cadeira de banho disponíveis em qualquer comércio. Tá? Para lavar os cabelos, a dica é o seguinte: colocar o paciente de barriga para cima de forma que a cabeça fique livre. Para isso, pode retirar o travesseiro e colocar alguns lençóis enrolados embaixo dos ombros. Eu vou mostrar para você depois essa dica que eu vou dar no final desse módulo. Você entende como fazer isso com um guia, onde a gente mostra isso com fotos reais de como se fazer isso aí. Forrar a cama para que não fique molhada e colocar uma bacia debaixo da cabeça do idoso ou da idosa. Colocar tampões de algodão para não molhar por dentro dos ouvidos, evitando infecções. Molhar o cabelo e aplicar o shampoo e enxaguar com bastante água. Enxugar o cabelo com uma toalha e, se possível, no final usar secador de cabelo. Pentear e escovar o cabelo da pessoa idosa. A higiene, vamos passar agora para a higiene da boca e dos dentes. Primeiro a gente vai reunir todo o material, a escova de dente, a pasta de dente, o antisséptico bucal, as gases esterilizadas, se precisar para a língua uma espátula. Misturar em um recipiente o antisséptico e a água em partes iguais. Pegar uma espátula e envolver na gaze para que ela fique embebida em solução. Fazer a limpeza da língua do idoso com a espátula, movendo de um lado para o outro para evitar náuseas. Não se esquecer também de limpar as laterais da boca, da cavidade oral e também a parte superior, que é o palato, o céu da boca, e a parte inferior, além das gengivas.
Caso a pessoa idosa possui prótese dentária, possui dentadura, ela deve ser lavada com escova e pasta de dente com uma orientação do dentista. Sempre hidratar os lábios do paciente ou com manteiga de cacau ou com esses hidratantes labiais muito comuns em farmácias. Mudanças de decúbito, gente. O que é mudança de decúbito? Por que a gente faz a mudança de decúbito em pessoas idosas mais dependentes? Em doenças mais incapacitantes e severas, como a doença de Alzheimer em fase avançada, a doença de Parkinson em fase avançada e o acidente vascular cerebral, com comprometimento dos braços e das pernas, do lado esquerdo ou do lado direito, muitas vezes a pessoa idosa fica mais restrita na cama, fica mais restrita ao leito, mais acamado. Assim, para que não ocorra problemas relacionados à síndrome da imobilidade, lembram da aula 3? Síndrome da imobilidade, como dizemos, como foi falado na aula 3, devemos realizar mudanças na posição da pessoa idosa no leito. Chamamos isso de mudança de decúbito. Vamos mudar de um lado para o outro, ok? Pode ser de decúbito lateral, do lado direito ou do lado esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo ou decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Decúbito lateral esquerdo ou direito. O cuidador deve posicionar do lado para qual se quer virar a pessoa idosa. Aproximar o paciente para a beira oposta da cama, virar o paciente para o seu lado com movimentos firmes e suaves, apoiar a costa do idoso com travesseiro ou um rolo de cobertor, que você faz aquele rolinho de cobertor, posicionar o travesseiro entre as pernas e dobrar o membro inferior que não está por cima. Manter dobrado o membro superior e estar em contato com o colchão. Quando é o decúbito dorsal, barriga para cima, tá? Colocar o travesseiro sobre a cabeça do pescoço, posicionar o rolo de lençol embaixo dos joelhos da perna, deixando os calcanhares livres, colocar o aro de borracha ou espuma na caixa de ovo, na região do bumbum, na região sacral, na região acima das nádegas, tá? Para evitar escaras. Colocar suporte ou espuma, caixa de ovo também nos tornozelos e nos calcanhares. Assegurar que os membros inferiores estejam alinhados, que está todos os dois na mesma posição, e apoiar os braços sobre os travesseiros com os cotovelos levemente flexionados. Nesse guia que eu vou mostrar para vocês, tudo está explicado com fotos. Vamos ver no final da aula, vou mostrar para vocês como vocês vão ter acesso a esse guia. Arrumação da cama. O que o cuidador deve observar quanto à arrumação da cama? Primeira coisa, abrir portas e janela antes de iniciar o trabalho. Deixar o ambiente bem arejado. Utilizar lençóis limpos, secos, sem pregas e sem rugas, porque muitas vezes eles ficam mal acomodados, dobrados com rugas e pregas, muitas vezes pode machucar a pele da pessoa idosa. Não deixar migalhas de pão e fio de cabelo sobre o lençol. Limpar o colchão quando necessário e deixar o extrato sempre na posição certinha, bem horizontal. Observar o estado de conservação do colchão e dos travesseiros, o colchão e o travesseiro tem que ser impermeáveis. Não arrastar as roupas de cama no chão e nem sacudi-las, evite contaminá-las. Não alisar as roupas de cama, mas sim ajeitá-las pelas pontas, ou seja, você colocar do jeito que tem que ser colocado, acertando direitinho o lençol pelas pontas. Outra parte agora, falamos da primeira parte do auxílio ao banho, do auxílio à higiene, de arrumar o quarto da pessoa idosa. Vamos falar agora da alimentação. O ato de comer é a rotina mais usual de nossas vidas. Diariamente escolhemos o que queremos comer, a quantidade e quantas vezes por dia. Para todos nós é difícil abandonar esses hábitos alimentares, pois nós sempre fazemos do mesmo jeito, com total independência, todos os dias praticamente do ano, e por vários anos, inclusive. Também é difícil aceitar ajuda para comer ou ser alimentado por outra pessoa, no caso o familiar, no caso o cuidador.
O cuidador deve respeitar sempre a dignidade da pessoa idosa e estimular a independência nessa importante e básica, né, atividade de vida diária, que é a alimentação. Ponto-chave, gente, sempre tratar o idoso como pessoa idosa, como adulto. Sempre oferecer opções de refeições. Deixar ele escolher, caso ele puder fazer isso, deixar a pessoa idosa escolher o que quer comer. Nunca force a pessoa idosa a se alimentar. A comida tem que ser uma atividade agradável e apetitosa. A boa nutrição e a boa hidratação, principalmente com água filtrada, são essenciais para a saúde das pessoas idosas. Não chame a atenção da pessoa idosa se acidentalmente derramar comida na roupa ou na mesa. Tá? Também não se zangue se ela se nega a comer. Sempre pergunte qual será a causa da negativa de não querer comer. Tá? Então né, eu acho que a gente fica bravo, né, ficar chateado, ralhar com a pessoa idosa quando ela joga comida no chão, na roupa ou na mesa, não vai adiantar nada. E se ela não quer comer, por que ela não quer comer? Qual é o motivo? Certas vezes uma razão mais séria, mais importante, a gente está deixando passar batido. Ok? Se houver alterações repentinas, tais como engasgar muito, ter sonolência ao comer ou ao beber líquidos, né, pode ser uma urgência, alguma coisa de ruim está acontecendo, o médico deverá ser consultado. Os líquidos, gente, na alimentação são muito importantes. Tá? Os idosos naturalmente ingerem menos líquidos e não têm sede como as pessoas jovens e os adultos. Raramente bebem mais de 3 a 4 copos de água por dia, o que é muito pouco. Há pessoas idosas que não gostam de água filtrada e preferem café, leite, refrigerantes, chimarrão e vai por aí fora. Como a sensação de sede também está alterada, vocês lembram da aula que a gente deu na primeira aula? A sensação de sede pode estar alterada nas pessoas idosas. Nós devemos sempre lembrar de tomar água, devemos sempre lembrá-los que tem que tomar água. Uma ideia seria tomar pelo menos um copo de água cheio durante a tomada das medicações. Se toma medicações 3 vezes ao dia, só ali você consegue dar 3 copos e durante o almoço, durante a janta, no meio da tarde, no meio da manhã, mais um copo de água. Ou seja, a gente pode hidratar bem melhor. Né? O que a gente tem que fazer é sempre lembrar que é importante tomar água. Está errado por parte dos cuidadores, está errado por parte dos familiares não dar líquidos para a pessoa idosa com incontinência urinária, porque vão molhar mais as fraldas. Tá? Se a pessoa idosa tem incontinência urinária, você restringir líquidos não é uma boa ideia. Preferencialmente, gente, quando a gente fala de líquido é água filtrada. Pelo menos de 4 a 6 copos cheios de água. Se ficar muito difícil tal empreitada, variar com outros tipos de líquidos, né, tais como suco, chá, leite, café, e evitar bebidas doces, bebidas gaseificadas, evitar refrigerantes. Se notar que a pessoa idosa engasga com facilidade, procure orientação médica e da fonoaudiologia. Atualmente tem-se uma linha de produtos chamados espessantes, que, como diz o nome diz, engrossam os líquidos para que a pessoa idosa ingira com mais tranquilidade, evitando os engasgos, e facilita a deglutição. Mais dicas de auxílio para a alimentação. Sempre estimule para que o idoso seja independente. Se ele puder sozinho comer com as próprias mãos, nunca faça por ele. Se necessário, utilize garfo, colher e faca adaptados para que a pessoa idosa consiga segurar com mais precisão e conforto e possa levar o alimento à boca. Os pratos devem ser de cor contrastante com o alimento, por exemplo, cor branca. Isso dá uma melhor visão da refeição. Evitar de dar pratos coloridos, porque pode atrapalhar de ver o verde, o vermelho, o amarelo da alimentação que ele está tendo. Então, prato branco é sempre mais interessante, tá bom? Se a pessoa idosa, por problemas neurológicos ou por falta de dentes e próteses dentárias, dentaduras,
não consegue mastigar alimentos sólidos, peça para a cozinheira ou para você mesmo que faz a própria comida da pessoa idosa, uma refeição pastosa, evitando comidas grossas e secas. Uma comida mais cozida, né, mais fácil de digerir, mais fácil de picar, é bem melhor, tá? Mantenha um ambiente calmo e tranquilo, sem distrações que possam atrapalhar a concentração da pessoa idosa na hora da refeição. Um exemplo muito comum é deixar sempre a televisão ligada num volume muito alto, que geralmente em canais de notícias, de jornais e notícias do almoço ou de notícias policiais, que trazem muita angústia, muita tristeza, né, com notícias muito ruins. Evite a TV ligada na hora do almoço. Uma dica de prato saudável, não só para a pessoa idosa, mas também para todos vocês, tá? É o prato de Harvard, que é um prato indicado pela Organização Mundial de Saúde, da ONU, né, que dá uma proposta muito interessante, que principalmente de uma comida à base de muitas plantas, tá? Então, uma alimentação saudável seria principalmente um prato cheio de vegetais, de frutas, de grãos integrais, de proteínas saudáveis. Vocês podem ler, deixei esse slide bem grande para vocês lerem com cuidado cada detalhe em relação ao que tipo de óleo usar, que tipo de bebida usar, quais são os melhores cereais, quais são as melhores fontes de proteínas e de carne, ok? Leiam com calma isso aí, tá? E vai estar também na nossa apostila. Vamos falar agora de alimentação por sonda, né, que a gente chama de dieta enteral, por sonda enteral. A dieta enteral é fornecida na forma líquida por meio de uma sonda que é colocada no nariz, principalmente no nariz, tá? Ou na boca, que vai até o estômago ou o intestino. Assim é possível fornecer todos os nutrientes para uma pessoa idosa que realmente está muito acamada, não consegue mais se alimentar por via oral, isso em fase final de Alzheimer ou de Parkinson, tá? Fase muito avançada de Alzheimer ou de Parkinson, e que não vai depender mais da sua cooperação ou fome ou vontade de comer. A alimentação por sonda é usada nas seguintes situações: quando a pessoa idosa não pode se alimentar mais por via oral, quando a quantidade de alimentos que a pessoa idosa come não está sendo suficiente por uma série de causas, como já disse antes: Alzheimer avançado, Parkinson avançado, AVC, principalmente quando dá aquelas situações de piora aguda. O paciente teve uma infecção, o paciente teve um quadro de piora de coração, de pulmão, repentinamente ele não consegue se alimentar e a gente tem que usar mão disso, tá certo? Quando há necessidade de aumentar a quantidade de calorias sem aumentar a quantidade de comida. A nutrição integral pode ser preparada em casa ou pode ser industrializada. As dietas caseiras são preparadas com alimentos naturais cozidos, passados no liquidificador e coados. Deve ter a consistência líquida e sua validade é de mais ou menos 12 horas após o preparo. Já a dieta industrializada já vem pronta para o consumo, mas tem um custo mais alto e pode ser utilizada até por 24 horas depois de aberta. A alimentação integral deve ser prescrita pelo médico ou pela nutricionista, normalmente pela profissional de nutrição, a nutricionista, e a sonda deve ser colocada pela equipe de enfermagem. A fixação externa da sonda pode ser trocada pelo cuidador, desde que tenha cuidado de não deslocar muito a sonda. Eu vou explicar isso no nosso guia. Para fixar a sonda, é melhor utilizar um esparadrapo antialérgico, mudando constantemente o local da fixação para evitar feridas na pele, no nariz ou evitar infecções e alergias. O cuidador deve seguir os seguintes cuidados quando a pessoa idosa estiver recebendo a dieta integral. Antes de dar a dieta, coloque a pessoa sentada numa cadeira ou sentada na própria cama, no próprio leito, com as costas bem apoiadas, e a deixe nessa posição por 30 minutos após o término da alimentação. Nunca dê a alimentação à pessoa idosa, a alimentação integral, com ela deitada, em posição, né, de decúbito dorsal, tá certo? Nunca deixe ela deitada. Sempre levante, sempre deixe ela sentada, no mínimo por 45, 60 graus, justamente para a comida descer bem e aquilo não voltar, não ter retorno.
certo? Esse cuidado é necessário em caso de, se houver vômitos ou regurgitação, restos alimentares podem entrar nos pulmões. Pendure o frasco da alimentação enteral num gancho, prega o suporte, né, e em posição bem mais alta que a pessoa que está sendo recebida a alimentação para facilitar a descida da dieta. Também pode injetar a dieta de sonda lentamente, gota a gota, e esse cuidado é importante para evitar diarreia. Você evitar muita quantidade, numa rápida, né, ingestão, aquilo descer muito rápido e aquilo pode dar muito gases e dar diarreia também. Estufar o estômago, né, estufar o abdômen, pode provocar vômitos também. E também quando você faz de uma maneira mais lenta, você também faz com que o organismo, o estômago, o intestino, absorva todos os nutrientes de uma maneira bem melhor. A quantidade de alimentação administrada deve ser, no máximo, de cada vez, em torno de 200 a 300 ml, várias vezes ao dia, tá certo? Ou de acordo com a própria orientação da nutricionista, ou do médico ou da equipe de saúde. Ao terminar a alimentação enteral, injete depois na sonda 20 ml de água fria, filtrada ou fervida para evitar que os resíduos dos alimentos fiquem entupindo a sonda. Para as pessoas que não podem tomar água pela boca, ofereça água filtrada e fervida entre as refeições em temperatura ambiente por meio de uma seringa colocada no frasco descartável. A quantidade de água vai ser definida pela nutricionista também, ou pelo médico. A sonda deve permanecer fechada sempre que ela não estiver em uso. A dieta enteral de preparo caseiro deve ser guardada na geladeira e retirada pelo menos 30 minutos antes de ser administrada para que fique em temperatura mais ambiente. A dieta deve ser dada em temperatura, como já falei, em temperatura ambiente e não há necessidade de aquecer a dieta em banho-maria ou em micro-ondas. Vamos falar agora de medicamentos. Mas tudo que eu falei na parte de dietas aqui, tudo que eu falei para a sonda enteral, aquela sonda que a gente coloca no nariz, vai até ao estômago, também existem as sondas de gastrostomia, onde a sonda enteral ela fica no máximo de 30 a 60 dias na pessoa idosa, tá? Porque mais do que isso pode incomodar muito, trazer problemas em relação à rinite, sinusite, a pessoa idosa não tolera. Então o que a gente faz? A gente faz uma gastrostomia, ou seja, o cirurgião coloca uma sonda diretamente da parede do abdômen, né, bem, né, em cima aqui na parede do abdômen, em cima do estômago, e uma sondinha que vai direto ao estômago. Isso é chamada de gastrostomia. Tudo que eu falei para dieta enteral pode ser feita também para a gastrostomia. Outra função muito importante do familiar cuidador e do cuidador profissional é justamente administrar medicamentos. Gente, os medicamentos para as pessoas idosas podem ser tanto uma fonte de alívio e cura para as suas doenças, os seus males, como também pode ser um verdadeiro calvário. Olha o que eu estou dizendo, um verdadeiro calvário de sofrimento e de dor, pelos efeitos colaterais que esses medicamentos podem produzir. Eu costumo dizer que todo medicamento tem duas funções primordiais. Primeiro, não fazer mal, e depois fazer bem. Tá? Isso é um preceito hipocrático, né, do querido Hipócrates na antiga Grécia há mais de 2000 anos atrás. Primeiro não fazer mal e também depois fazer o bem. Então, esse é o preceito correto de toda medicação. Você dá uma medicação que faça mais mal do que bem, já está fugindo ao nosso preceito hipocrático. Primeiro não fazer mal e depois fazer bem. As pessoas idosas são responsáveis por uma boa parcela do grande avanço que a medicina desfruta hoje, junto com as novas técnicas cirúrgicas e os exames complementares de última geração, ou seja, né, as pessoas estão envelhecendo justamente por causa disso. Elas estão envelhecendo porque a medicina está cada vez mais adiantada, nós conseguimos resolver muitos problemas de saúde, principalmente do ponto de vista metabólico, hipertensão, diabetes, obesidade, cirurgias em geral,
cuidar bem do coração, evitar AVC. Então, com isso a gente pode fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais idosas e sãs também. Existe um termo, olha que interessante isso, existe um termo, nós já falamos isso também, né, na aula 3, existe um termo que explica muito bem a preocupação que os médicos geriatras têm em relação aos medicamentos usados pelas pessoas idosas. Chama-se iatrogenia. Eu vou colocar um outro termo junto, iatrogenia e polifarmácia, como eu disse na aula 3. Esses termos significam o seguinte: é a ação feita pelo profissional de saúde, seja ele médico, seja ele enfermeiro, farmacêutico, qualquer profissional de saúde, que resulta em dano para o paciente. Em vez de fazer bem, está fazendo mal. Em nosso caso, a pessoa idosa, né? O paciente, em nosso caso aqui, é a pessoa idosa. Seja por medicamentos que estão dados de maneira incorreta ou ser dados de maneira inapropriada, pode até ser uma boa medicação, mas que naquele paciente não está ajudando, seja por problema de exames, muitos exames, fazer exames demais, principalmente exames de imagem, né? Muita tomografia, muita ressonância, muitos exames invasivos, ou seja, pela omissão e pelos maus tratos também. Você omitir medicamentos, omitir tratamentos e causar maus tratos em pessoas idosas também é uma iatrogenia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um idoso que toma vários medicamentos para o coração vai ao médico devido a uma dor na coluna. O doutor passa uma medicação à base de anti-inflamatório e solicita uma ressonância magnética da coluna com contraste. Nosso idoso, alguns dias depois, é internado com um quadro de desidratação e insuficiência renal aguda, parando de urinar. Outra coisa importante sobre medicamentos para as pessoas idosas é em relação à maneira de como o médico prescreve com várias tomadas ao dia, muitas vezes em doses muito altas, certo? Em doses inapropriadas para as pessoas mais velhas, altas, e doses erradas, né? Doses diferentes para as pessoas mais velhas. Imagine um idoso tomando 2 medicamentos às 7 horas da manhã, mais 2 às 10 horas da manhã, depois mais 3 medicamentos depois do almoço, após o jantar mais 4, fora os remédios para dormir. Esquecemos ainda do laxante, que muitas deles tomam fora do horário, e de colírio para glaucoma, que tem que ser pingado 2 a 3 vezes. Então, gente, regras gerais para o cuidador administrar com correção os medicamentos para a pessoa idosa. Tá? Se a pessoa idosa ainda estiver em condições de assumir o cuidado, ela primeiro pode assumir a responsabilidade de tomar os seus medicamentos, o que o cuidador vai fazer é simplesmente estimular e observar, vai ficar na supervisão, tá? Ver se ele está tomando os remédios corretamente. Se a pessoa idosa apresentar problemas de memória ou ter uma visão muito prejudicada, o cuidador deve assumir a administração dos medicamentos, tá? E não deixar a pessoa idosa tomar sozinha. Caso haja mais de um cuidador responsabilizando pela administração dos medicamentos, isso deverá ser feito então uma agenda, um caderno, onde o cuidador irá anotar exatamente a hora e a quantidade de medicamento e qual tipo de medicamento administrado, todos os dias, para não haver confusão. Eu dei o medicamento, eu esqueci de dar o medicamento, então muito cuidado nessa hora. Então, anotar o que está dando, fazer uma anotação numa agenda, no caderno. Se tiver mais de uma pessoa idosa na casa tomando medicamentos de uso contínuo, esse medicamento deve estar separado, não dá para colocar tudo junto, pode fazer confusão. Em locais diferentes, porque faz, como eu disse, confusão. O prazo de validade deve ser sempre checado, manter as caixas dos medicamentos longe do sol, da umidade, do calor e repetir, não deixar perto de crianças, cuidado. Não dar nenhum medicamento sem a ordem do médico e sem estar nas receitas. O ideal é fazer uma lista de medicamentos pelo horário, né, a quantidade e por quanto tempo irá ser administrado. Veja um exemplo de lista aqui do lado que eu estou passando para vocês, na parede do quarto da pessoa idosa, e seguir a risca pelas cuidadoras. Engasguei. Desculpa. Tá, vamos lá então. Então o enalapril é após café da manhã e após a janta, está lá direitinho. O AS depois do almoço, o Idantal na hora depois da janta, simvastatina depois da janta, a espirona lactona de 25 mg de manhã,
a metformina depois do almoço e depois da janta. Então, colocar bem explicadinho assim é muito importante, tá bom? Não deixem de fazer. Regras gerais para o cuidador administrar com correção os medicamentos para a pessoa idosa. Quando for ao médico, fazer consultas regulares e agendadas, ou mesmo em consultas de urgência, não se esquecer de levar as últimas receitas e, se possível, principalmente o mais importante, levar a caixa, a sacola com todos os remédios que a pessoa idosa toma. Não se deve, por conta própria, aumentar ou diminuir as doses receitadas pelo médico, sem a anuência do médico. Tem que perguntar para o médico antes, tá? Não se mexa com dose de remédio, pode ser perigoso. Se o cuidador não entendeu a orientação do médico ou a sua receita, não hesite. Peça para repetir. Peça para o médico explicar com mais detalhes, mais uma vez, as orientações da receita. O médico tem a obrigação de deixar o cuidador, a pessoa idosa e a família bem orientada, ok? Não se esqueçam de fazer dessa dica aqui. Antes de dar os medicamentos, sempre lavar as mãos, praticamente para tudo, né? Qualquer coisa, vai mexer com o idoso, o ideal é lavar a mão, higienizar a mão. Veja a data de vencimento dos remédios. Não guarde os remédios na geladeira, a não ser que o farmacêutico ou o médico peça, tá? Não é tudo para colocar na geladeira, ao contrário. Deixar no local fechado, num armário fechado, com segurança, sem muita umidade, não tendo calor, não tendo sol, já está de bom tamanho. Evite usar o armário do banheiro. Olha que interessante, evite usar o armário do banheiro para guardar os remédios, pois no banheiro, fatalmente, a umidade é maior. Os remédios podem ser danificados, ok? Faça isso no quarto ou no outro cômodo da casa que não tenha muita umidade, como é o caso do banheiro. Vamos lá, via de administração de medicamentos, via oral. É administrado, então, pela boca. É a via mais comum. Usar sempre água para ajudar o medicamento, né, a ingerir, descer, evitar outros tipos de líquido. Então, para tomar com remédio, água, leite, chás, cafés, né, bebidas, não, infelizmente não. Não esvaziar a cápsula e colocar o conteúdo na água, tá? Se é para dar em cápsula, é porque a cápsula é importante, tá? Ela vai passar pelo estômago e vai ser dissolvida no intestino. Então, não dissolver a cápsula, o conteúdo que está, o pozinho que está na cápsula. Não dá medicamentos com a pessoa idosa deitada, dá somente com ela sentada ou em pé, ok? Se der deitada, pode ter mais chance de engasgar e de jogar água para dentro dos pulmões, tá? Cuidado disso aí. Os medicamentos sublinguais debaixo da língua devem ser dissolvidos, como eu disse, debaixo da língua. Não tomar água logo após, espera mais um pouquinho, 5, 10 minutos, aí você pode tomar, ingerir água para acabar de umidificar a boca, ok? Uma dica que eu sempre falo é o seguinte, vai dar um remedinho sublingual, toma, né, 1 minuto, 2 minutos antes, toma 2, 3 golinhos de água, só para a boca ficar mais úmida, ficar mais fácil absorver. Põe o remedinho debaixo da língua e depois de 5, 10 minutos pode tomar água de novo, ok? Colírios e pomadas oftalmológicas. Deve ser cuidado para que a extremidade do frasco, o bico, não escorte no olho. Normalmente quem vai fazer isso é outra pessoa. Raramente você coloca algum colírio em você mesmo, tá? Então, muito cuidado para não encostar o bico do colírio ou da pomada no seu olho, no olho da pessoa que você vai cuidar. Use os colírios para um tratamento inteiro, não guardando para usar posteriormente. Ou seja, colírio faz o tratamento, acabou, tem que jogar fora. Não dá para ficar usando para guardar para daqui a 1 ano, 2 anos. Ok? Para aplicar o colírio, deve-se inclinar a cabeça ligeiramente para trás, tá? Baixar a pálpebra inferior à de baixo, a pálpebra de baixo, colocando as gotas na cavidade assim que formada. Ou seja, o ideal é abaixar um pouquinho mais e colocar no cantinho do olho, que fica melhor. Já as pomadas oftálmicas, as pomadinhas que se passam no olho, também inclinar a cabeça para trás, baixar a pálpebra inferior, colocar a pomada, né, na cavidade, naquela pontinha do olho também, nunca colocar diretamente em cima do olho, tá? Deixar depois os olhos fechados por mais ou menos 1 minuto, 2, para que possa espalhar bastante a pomada que foi colocada, ok?
Formulações tópicas, ou seja, formulações pela pele. São pomadas e cremes que se passam na pele. O ideal é que se lave o local da pele antes da aplicação. Depois você passa uma fina camada no local, como orientado pelo médico. Após cada aplicação, o cuidador deve lavar suas mãos cuidadosamente, evitando o contato desse medicamento de pomadas e cremes com seus olhos, com a boca ou com os olhos da boca da pessoa idosa cuidada. Um outro fato interessante em relação a medicamentos são os efeitos colaterais. O que nós temos que saber? Se a pessoa idosa apresentar qualquer efeito colateral causado por algum medicamento novo ou mesmo medicamentos antigos, o médico deverá sempre ser avisado, ok? Não deixar, não vou falar não, porque eu acho que você vai passar sozinho, não. Deu efeito colateral, qualquer que seja o efeito, avisar ao médico. Anotar sempre o tipo de reação colateral. Esse medicamento deu dor no estômago, esse medicamento deu tosse, esse medicamento deu alergia na pele, ok? Sempre anotar isso direitinho e passar para o médico. Anotar também qual hora do dia apareceu o efeito colateral, se ele é uma coisa que aparece e logo desaparece, ou se é uma coisa que perdura por minutos ou até horas, ok? Tente relacionar qual dos remédios foi responsável pelo efeito colateral que ele apresentou. Se o cuidador tiver uma ideia de qual foi o remédio, não voltar a administrar até que o médico fique sabendo e possa orientar a família e o cuidador. Gente, vamos falar agora de uma coisa muito importante que é motivo de preocupação para muitas pessoas que trabalham com pessoas idosas, né, profissionais de saúde, médicos, geriatras, ortopedistas e a família também, que é a segurança na casa da pessoa idosa, para a pessoa idosa não se acidentar e não se machucar, tá? Um cuidador bem capacitado sabe observar na casa da pessoa idosa condições que possam causar risco de acidentes, provocando quedas. Lembrar sempre que 75% de todos os acidentes com pessoas idosas, o local que mais acontece é a sua própria casa, principalmente no caminho do banheiro ou no banheiro. Tá? E são dados, no mundo todo tem esses dados, são dados aqui no Brasil também, que as pessoas idosas se acidentam mais dentro de casa, né? De cada 10 que se acidentam, pelo menos 7, 8 se acidentam dentro de casa, e principalmente na madrugada, e principalmente no caminho do banheiro ou no banheiro. Tá? Como já foi mostrado na aula 3, as quedas são um dos maiores vilões da saúde da pessoa idosa. Inclusive é sinal sentinela, é um dos gigantes da geriatria, como a gente disse para você na aula 3. Certo? Ela pode não estar conferindo segurança ou conforto na sua própria casa. Cuidado. Certo? A pessoa idosa está caindo muito, ela está caindo dentro de casa, alguma coisa está errada, ou com a pessoa idosa, ou com a própria casa que não está dando segurança. Nos próximos slides, nós vamos apresentar algumas estatísticas sobre quedas em idosos, e os números são taxativos e mostram como é uma das principais causas de piora na qualidade de vida da pessoa idosa e até causar coisas mais sérias, tais como a morte. Gente, a ocorrência de queda nas faixas etárias a cada ano. Né? Pessoas idosas entre 65 e 74 anos, 32% delas caem todo ano. Pessoas idosas acima de 75 anos até os 85 anos, 35% dessas pessoas caem a cada ano. Acima, olha só que interessante, acima de 85 anos, metade cai a cada ano. Tá? E pessoas, colocar todas as pessoas idosas, pelo menos 30% dessas pessoas idosas, ou seja, de cada 10, 3 caem pelo menos uma vez por ano. Olha como as quedas são muito importantes na vida e na saúde das pessoas idosas, e na segurança também. E consequências, então, como eu já falei, que 5% de todas as quedas resultam em fraturas. 5 a 10% resultam em ferimentos importantes necessitando de cuidados médicos. Mais de 2/3 daqueles que têm uma queda cairão novamente nos próximos 6 meses. Ou seja, caiu uma vez, nos próximos 6 meses, você tem uma chance de 65%
de chance de cair de novo. Tá? As pessoas idosas que caem mais de 2 vezes em um período de 6 meses devem ser submetidas a uma avaliação geriátrica ampla, tá? Uma avaliação com geriatra, para ver se tem como tratar essas quedas que ela está tendo, se existem causas tratáveis de quedas. Tá? Então, o paciente está caindo muito, levar essa pessoa idosa, levar essa pessoa que cai muito para o médico geriatra para ser avaliado. Quando hospitalizadas, as pessoas idosas permanecem mais tempo internadas, né, mais que o dobro do tempo, se comparadas com se fosse uma admissão por uma outra razão, ou seja, caiu, vamos colocar assim, está com problema de coração, está com problema de alguma cirurgia, fica X dia. Mas quando as pessoas idosas caem e internam por alguma fratura, elas ficam normalmente o dobro do tempo. Elas ficam muito mais acamadas, tomam muito mais medicamentos e sofrem muito mais problemas com a sua saúde. Exemplos de casa sem segurança para a pessoa idosa. Exemplos de casas sem segurança para a pessoa idosa. Casas com pisos escorregadios, superfícies lisas, úmidas e enceradas, pisos regulares ainda em construção, tacos soltos, pisos quebrados, tapetes soltos e desfiados, que podem deslizar e causar tropeções, obstáculos no chão, fios elétricos, brinquedos, mesas pequenas, mesas que ficam aparentes no chão, animais domésticos, pets, iluminação deficiente, luzes fracas que iluminam mal os ambientes, ou luzes mal posicionadas, causando reflexo direto nos olhos das pessoas idosas, tá? Ambientes com várias tonalidades de uma mesma cor, ou seja, os idosos não distinguem com clareza esses tons, né? Um ambiente que tem uma parede mais ou menos marrom, bege, com móveis marrons e beges, chãos e portas da mesma cor, causando confusão, dificuldade de enxergar e risco de novas quedas. Mais exemplos. Camas de altura inadequada, baixa demais ou alta demais, cadeiras baixas e sem braços para apoio, móveis fracos, frágeis, que quebram à toa, principalmente tiver no corredor, né, onde os idosos vão segurar e acabam caindo, escadas sem corrimão, com degraus altos, inapropriados, mal sinalizados, sem piso antiderrapante e com iluminação deficiente. Vasos sanitários baixos, sem apoios laterais, falta de apoios laterais nos boxes para os banhos, tomar banho e não tem onde segurar, não tem uma cadeira, não tem um apoio, calçados inapropriados, não emborrachados no solado, como chinelinhos de flanela, que também fazem cair, principalmente tiver um tapete no meio da sala, no meio do quarto, certo? Gente, problemas de saúde que podem causar quedas em pessoas idosas, ou seja, então nós vimos aqui o ambiente causando quedas em pessoas idosas, tá certo? Agora nós vamos ver também problemas de saúde que podem causar quedas em pessoas idosas. O próprio envelhecimento é uma condição que pode predispor a quedas, pois há uma lentidão dos reflexos, né, dos reflexos posturais, dificuldades visuais, principalmente à noite enxergam mal, fraqueza muscular nas pernas e nos braços, e lembrar que quanto mais velho for o idoso, mais o idoso tiver idade, maior o risco de instabilidade postural e desequilíbrio, ou seja, está deitado, sentou e levantou, a chance de ter problemas é maior. Problemas visuais como catarata e glaucoma, degeneração macular, né, os problemas visuais podem atrapalhar muito e predispor a quedas. Doenças neurológicas como doença de Parkinson e AVC, doenças ortopédicas como artrose de joelho, artrose de coluna, osteoporose, tudo isso prejudica e podem causar quedas também. Uso de medicamentos para dormir, medicamentos para coração e hipertensão que podem causar tonteira e pressão baixa. Medicamentos para dormir, a pessoa acorda de madrugada, grogue, vai para o banheiro e a chance de cair é grande. Pessoas que tomam remédio, principalmente diuréticos, estão com a pressão mais baixa, né, levantam e pode dar uma pressão mais baixa ainda, uma hipotensão postural, tontura e cair. E quadros de incontinência urinária, principalmente quando for a necessidade urgente de ir no banheiro, tá? O paciente não quer fazer na cueca, na calcinha, então a pessoa idosa ela sai correndo no banheiro, mas levanta-se rápido,
o banheiro está mal sinalizado, o banheiro está longe, o quarto está escuro, não quer acender a luz para não acordar quem está junto. Então isso tudo é motivo de queda, tá certo? Então para tudo isso tem uma solução e você tem que saber o que está causando e o que você pode fazer para ajudar. Isso é uma importante função do familiar cuidador e do cuidador profissional. Medidas preventivas para reduzir impactos de quedas em pessoas idosas. Dicas para evitar quedas. Primeira coisa, orientar a pessoa idosa sobre os riscos de queda e suas consequências. Essa informação poderá fazer a diferença entre cair ou não, e muitas vezes entre a instalação ou não de uma incapacidade. O que eu quero dizer com isso? Se você orientar bem a pessoa idosa, cuidado, você pode cair, você colocar bem claro isso para ela, e ela não cair, vai ser muito bom para a sua saúde, mas se ela cair, ela pode ficar mais acamada, mais imobilizada, pode ter problema de ficar muito tempo na cama, o intestino paralisa, a urina fica solta, dá mais problema de confusão mental, olha, um gigante atrás do outro. Lembra dos gigantes da geriatria? Racionalização da prescrição de remédios e correção de doses de combinações inadequadas. O que eu quero dizer com isso? O paciente já tem incontinência urinária, para que tomar diurético? Certo? O paciente que já tem problema de muita tontura, para que tomar um remédio, entende? Para dormir, que vai dar mais tontura ainda, tá certo? Para que deixar a pressão dele muito baixa? Muitas vezes a pessoa idosa tolera muito bem pressão de 15, 14, 16, não precisa ficar 11, 12 e com isso causar hipotensão. Certo? Número 2. Redução de ingestão de bebidas alcoólicas, avaliação anual com o oftalmologista, o médico de ouvido, ver como é que está a cavidade oral, o dentista, avaliação dos pés, isso é muito importante. Avaliação com nutricionista para correção dos problemas alimentares, denunciar suspeita de maus tratos, olha que interessante, suspeita de maus tratos também pode ser motivo de queda. Número 3, fisioterapia e exercícios físicos, inclusive em idosos frágeis, visando a melhora do equilíbrio da marcha, fortalecendo a musculatura, principalmente da coxa, tá? Isso é muito importante nos membros inferiores. Identificação dos pacientes que caem com frequência, encorajando a superar o medo de uma nova queda através de um programa regular de exercícios. Isso é muito bom quando tem também o auxílio e ajuda de profissionais de saúde, tais como os fisioterapeutas e os educadores físicos, tá? Paciente idoso que cai, pessoa idosa que cai, tem que ter junto, para trabalhar junto com ele, além do médico geriatra, um educador físico e um fisioterapeuta. Isso é muito importante, tá bom? Porque isso minimiza a chance de cair, aumenta a força das musculaturas e aumenta a densidade óssea, né, evitando as fraturas, ok? Número 4, terapia ocupacional promovendo condições de segurança no domicílio, identificando estresses ambientais modificáveis, orientando e informando ao idoso para o seu autocuidado, também orientando os familiares e os cuidadores também. Então, o terapeuta ocupacional vai ver como também está o ambiente, como a pessoa idosa fica nesse ambiente e vai tentar reestruturar da melhor maneira possível uma casa segura que evite quedas. Correção de fatores ambientais, por exemplo, instalação de barra de apoio no banheiro, colocação de piso antiderrapante, melhorar a iluminação, ou seja, muita coisa pode ser feita para que essa pessoa idosa pare de cair ou que ela não caia, ok? Então essas são as dicas, vocês vão ter muito mais dicas depois do material que eu vou informar para vocês daqui a pouco. Então, gente, quando a gente falou que esse módulo é a alma do curso, ou seja, quanto mais rotina para alimentação, para vestir, para banho, para higiene pessoal, para administração de medicamentos, isso tudo só faz bem para a pessoa idosa, tá? A gente teve contato com o pessoal da Espanha, um pessoal que trabalha muito bem nessa área de saúde da Espanha, do governo de Aragão, certo? Tipo um estado espanhol,
e eles passaram para a gente um guia visual para cuidadores de pessoas idosas. Esse guia ele é simplesmente sensacional, porque ele mostra exatamente tudo que eu falei nessa aula, nesse módulo 6, em forma de retratos, em forma de imagem, em forma de fotos de como fazer da maneira correta. Tá? A gente fez a tradução do espanhol para o português, né, e ficou muito legal. É um material gratuito para vocês em PDF, tá? Que a gente vai passar para todos vocês e que vocês vão toda essa aula do módulo 5 que eu passei para vocês aqui agora, ela vai ser colocada de uma maneira visual. Vocês vão ver com detalhes como fazer cada um dessas atividades básicas de vida diária e que vocês vão ficar bem mais informados. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona ali. Como, por exemplo, dar banho na pessoa idosa no leito. Então tem os passos, o que você vai fazer, né? Como você vai falar, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Tudo que você tem que fazer, o que você deve preparar, né? Até mesmo a maneira de você falar para as pessoas. Então é um guia riquíssimo, com mais de 40 páginas, onde a gente vai mostrar para vocês um material riquíssimo com imagens e uma orientações feitas por profissionais capacitados em cuidar de pessoas idosas. Muito bom esse material e vocês vão receber aqui em PDF no nosso curso, ok? Não deixem de ver porque ele é muito, mas muito importante no nosso curso também, ok? E também, como a gente falou muito em medicamentos e falamos muito em quedas em pessoas idosas, a gente vai deixar 2 pequenos guias para vocês, quedas em pessoas idosas e polifarmácia, né, e atrogenia em pessoas idosas, para vocês complementarem o curso de vocês. Tá certo? E nós terminamos agora, então, o 5º módulo do nosso curso Cuidar de Idosos. Parabéns, vocês cumpriram 83% do curso. E, gente, só está faltando mais um módulo, ok? Não deixem de ver o 6º módulo, que é muito interessante, com o título Cuidando de quem cuida. Olha só, vamos falar também de cuidar bem do cuidador familiar e do cuidador profissional, ok? Até lá e vamos direto então para o nosso 6º módulo e com isso terminaremos o nosso curso Cuidar de Idosos. Um grande abraço.